Olá, estudante da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o uso do Present Perfect, o famoso presente perfeito em inglês, como vocês podem observar aqui no nosso título. Eu acredito, pessoal, que no que diz respeito ao presente perfeito, ele vai muito além do que a estrutura propriamente dita, porque a estrutura de qualquer ponto gramatical a gente consegue entender. Bom, aqui é assim, você inverte aqui e coloca desse jeito, beleza. Mas o presente perfeito, vamos um pouco além. É mais importante a gente entender o uso dele, né? Em que tipo de contexto que a gente utiliza. E tem algumas possibilidades. Então, o que eu poderia dizer para vocês? O presente perfeito ele é utilizado para conectar o passado com o presente, ou seja, você fala de alguma ação que aconteceu no passado e ela continua até o tempo presente, ou você vê no presente o resultado daquela ação, tá? É muito comum de falar também que o presente perfeito é utilizado para falar de ações inacabadas. Por isso dessa conexão, né? Ou seja, ela começou no passado e ela continua até o tempo presente, tá ok? Outras situações em que ele é utilizado. Quando quer perguntar ou você quer falar se alguma vez na vida aquilo já aconteceu, então se utiliza o ever. Caso você não tenha feito ainda, é muito comum se utilizar a palavra yet, para indicar que você ainda não fez, ou seja, você ainda pode fazer. Então, por isso que a gente tem essa situação de ações inacabadas, né? Quando você fala de alguma ação, porque da mesma maneira que você pode falar se alguma vez aquilo já aconteceu, você também pode falar sobre ações corriqueiras, né? Have you taken a shower yet? Você já tomou banho, né? São ações que acontecem sempre, então é muito comum de se utilizar o presente perfeito também, tá certo? Então, vamos focar também principalmente no uso, não somente na estrutura. Veja o exemplo que eu tenho aqui, olha. I have finished my homework. Eu terminei o meu dever de casa. Aqui eu não estou informando quando, né? Caso eu informe quando a ação aconteceu, então daí eu vou estar me referindo a uma ação acabada, ou seja, ela teve o começo, meio e fim do passado, eu utilizo o passado simples como eu tenho aqui embaixo. I finished my homework 1 hour ago. Eu terminei a minha lição de casa 1 hora atrás. Ou seja, entendo que a ação aconteceu e terminou 1 hora atrás. Não tem mais essa conexão com o presente. Tá certo? Vejam aqui no que diz respeito à estrutura. Sempre teremos um verbo auxiliar, que no caso aqui do presente perfeito vai ser o have ou o has, e o verbo no particípio passado. Qual é a diferença entre o uso dos dois? O have vai ser sempre com I, we, you e o they, e o has sempre na terceira pessoa do singular, he, she e o it, ok? E no que diz respeito ao verbo? Qualquer gramática trará listas de verbos. E eles são divididos em 3 colunas. O presente perfeito vai utilizar os verbos da terceira coluna, que são os verbos do particípio passado. E os regulares são verbos por que são regulares? Porque na hora de você passar para o passado, você acrescenta o ed, como aqui vocês podem observar. Live, lived, lived. Travel, traveled, traveled. E por aí vai. Exemplos dentro das perguntas e respostas. Se for pergunta, o auxiliar ele vem sempre antes do sujeito. Na hora da resposta, depois do sujeito. Aqui eu tenho exemplos de resposta curta e resposta completa. Have you traveled to San Francisco? Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have traveled to San Francisco. No, I haven't traveled to San Francisco. Podendo abreviar aqui na hora de você dar a resposta afirmativa também. E os verbos irregulares... Os verbos irregulares, a forma de passado particípio é diferente, não é colocar ed, ou seja, cada um vai ter o seu, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Como vocês podem observar ali no quadro. Por exemplo, has Jessica been to the USA? Yes, she has. No, she hasn't. Resposta completa. Yes, she has been to the USA. No, she hasn't been to the USA. Podendo abreviar aqui na hora de você dar a resposta afirmativa. Muitos alunos me questionam, professor, não vou confundir com is, não? Não vai confundir com o verbo to be is, porque depois do has tem que vir um verbo no particípio passado.
Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre o uso do presente perfeito. Espero que tenham gostado. Bye, bye.